Oi, eu me chamo Vera Simões e aqui estou eu para poder contar para você como foi a minha baita experiência traumática para poder aprender italiano na força do ódio quando eu cheguei aqui na Itália. Pessoal, bem-vindos ao meu canal Dramática ela! Gente, que isso? Que é isso? Mas sim, gente, aqui tô eu para poder contar para vocês como foi a minha experiência com a língua italiana aqui na Itália. Como é que eu aprendi, como é que foi, como é que quando eu cheguei aqui na Itália eu já sabia falar, quanto tempo demorei, como influenciou na minha vida, se influencia no trabalho. Nossa, assim, 360 graus. Porque todas as vezes que eu abro uma caixinha de perguntas para vocês, por exemplo, alguém pergunta alguma coisa sobre a língua. Mas é sempre, hoje um pergunta sobre o trabalho, hoje um pergunta sobre o estudo, hoje um pergunta sobre o dia a dia. Eu falei assim, vou juntar tudo e fazer um baita de um vídeo para vocês contando a minha experiência real aqui na Itália sobre a língua italiana e o meu sotaquinho de brasileira. Não tem como escapar dele. Como primeira coisa não, gente, eu não falava italiano antes de vir aqui para a Itália. Pois é, né? E olha isso, eu que sempre falo para vocês, gente, faz curso antes, gente, aprende o básico antes. Logo eu, hipócrita, né? Vim aqui para a Itália sem falar nenhuma palavra, mas eu tenho uma justificativa. Como primeira coisa, eu tinha só 18 anos, não sabia o que eu estava fazendo e estava para fazer uma cagada como muitos de vocês, ou seja, vim para cá sem falar nenhuma palavra e foi exatamente o que eu fiz. E é exatamente por isso que eu falo, não façam a mesma coisa que eu fiz, gente. Faça melhor, seja melhor do que Verinha. Aprendam antes, não precisa ser fluente. Você não precisa fazer 30 anos de italiano para vir para cá cheio dos paranauê, não precisa. Tá? O que você precisa realmente é aprender o mínimo do mínimo do mínimo para não precisar, na verdade, para não precisar passar por perrengue chique, que de chique não tem nada, não é mesmo? Então, em tudo isso, eu vim pra cá realmente sem falar nenhuma palavra de italiano e quando eu cheguei aqui, eu fui logo viver, obviamente, com a minha mãe, que era brasileira, e com meu padrasto, que era italiano. Então, eu já ouvia, né, bastante italiano dentro de casa, porque meu padrasto e minha mãe falavam aí em italiano. Só que tinha um problema, porque quando a gente tem alguém que é brasileiro do nosso lado, a gente quer falar com aquela pessoa em português, não tem como. Por mais que eu me esforce em tentar falar com a minha mãe em italiano, é impossível, não tem como, não dá, tá? A gente fala em português uma com a outra e vai ser assim pra você também. Ah, tô indo com meu marido, mas vamos falar todo dia em... Não vão falar em italiano, porque... Pra você, é automático. É a mesma coisa eu com o Lourenço. Ele fala assim, amor, fala comigo em português pra eu aprender a falar português. Eu começo a falar com ele 5 minutos em português e depois eu falo só italiano com ele, porque a língua que a gente se comunica fácil é o italiano. Então é assim, não tem como, sabe? E em tudo isso, né, em ter a mãe brasileira dentro de casa, o padrasto italiano, enfim, começar a estudar para poder fazer faculdade aqui na Itália, que era o que eu queria fazer. Então, em todo esse estudar, fazer, viver a vida, ir no supermercado, se ferrar, ninguém te entender, que foi o que aconteceu comigo, eu demorei mais ou menos uns 4 meses para fazer aquele clique, porque tem um clique na tua vida, que é o momento que você entende tudo o que todo mundo fala. E, gente, eu lembro até hoje daquele dia, né? Toda vez que eu saía com alguém, saía ali com um grupo de amigos, né? Eu olhava uma pessoa de cada vez. Olhava a Maria falava. Aí o João falava, eu já perdi o que a Maria falou. Conseguia concentrar uma pessoa só de cada vez. O resto era barulho pra mim. Só que um dia eu lembro que eu saí com esse pessoal aqui da igreja e eu fiquei na rodinha da conversa e eu entendi tudinho. O pessoal que falava, o outro que falava, o outro que ficava, o outro que chucava, pá, entendi tudo. Aí eu fiquei, meu Deus, eu sou bilíngue, caraca. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, entendi tudo. Aí deu aquele clique na minha vida ali e tinha mais ou menos uns 4 meses de Itália. Aí, Verinha, você falava? Não, eu conseguia me comunicar, um básico ali, um buongiorno, um grazie, ah, sì, certo. Eu falava assim pra tudo, gente, no começo, né? Ai, você é uma grande babaca. Sim. Você é uma idiota. Sim. Eu tava nessa. Eu falava sim pra qualquer coisa, né? Mas era isso. Eu conseguia me comunicar ali, um básico do básico.
mas não conseguia me expressar ali, né, horas, falar o que eu estava sentindo. Isso é péssimo, é horrível quando você quer contar alguma coisa, se expressar, falar e você não consegue, parece que tem um ovo na tua boca, não dá pra você fazer nada porque você não sabe se expressar. Ao mesmo tempo que eu tava ali com os amigos, conversando, enfim, eu também tava estudando para a universidade, né? Então, pra quem sabe aí, sabe que eu fiz a primeira prova praticamente tudo memorizado no Google Tradutor, que foi o Odd Borogodó. Inclusive eu conto pra vocês mais ou menos a minha experiência, né, sobre faculdade aqui na Itália. Tem uma playlist incrível pra vocês, vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Tudo que eu falo sobre faculdade aqui na Itália, seja experiências minhas, que dicas pra vocês, então é só você dar uma olhadinha. E, gente, foi assim, complicadíssimo, mas com mais ou menos uns 6 meses de Itália, tá? 6 meses aqui, eu falo pra vocês que eu conseguia fazer praticamente tudo sozinha, tá? Então, entender tudo, falar tudo, obviamente sempre ali com um erro, né? Um verbo errado, alguma coisa errada, mas mais ou menos com 6 meses de Itália eu conseguia me expressar 100%. Obviamente, em questão de aprender, eu aprendo até hoje. De vez em quando o Lourenço sai com umas palavras assim, eu falo, o que é isso? Aí ele fala assim, isso aqui significa isso. Aí automaticamente aquela palavra fica sendo a minha palavra preferida, sabe? Eu lembro que quando eu tava aprendendo italiano, eu fui uma vez no Coliseu, acho que eu já contei pra vocês isso daqui. Fui uma vez no Coliseu, a mulher eu esbarrei na mulher assim, né? Aí eu falei, scusa, né? Desculpa. Aí ela falou assim, não te preocupare. Nossa, ela desbloqueou alguma coisa em mim, porque eu usei essa frase, nossa, pra qualquer coisa, né? Eu chegava em casa e falava assim, ô mãe, pega uma maçã pra mim, por favor. Ela falou assim, ô filha, pega você porque a mãe tá bebendo água. Não te preocupare. Alguém falava assim, posso mudar de canal? Certo, não te preocupare. Você vai querer macarrão ou arroz? Não te preocupare. Eu usava pra qualquer coisa, eu tava muito chique. E até hoje, quando o Lourenço ele me joga uma palavra nova, assim, eu uso ela pra tudo. Se transforma na minha palavra de estimação, assim, gracinha. E o meu primeiro trabalho aqui na Itália? Como é que foi? Como é que não foi? Ai, gente, quando se trata de trabalho, as coisas realmente mudam muito, né? Pra quem sabe, o meu primeiro emprego aqui na Itália foi com o pai do Lourenço, que na época era só o meu patrão mesmo. E eu fui trabalhar no restaurante dele, ele vendia vinho, vendia peixe, vende, né? Um restaurante que vende frutos do mar, peixe, vinhos, uma coisa assim, né? Que você precisa ter uma profissionalidade. E lá tava eu, né? Com o meu italiano errado, meu Deus do céu, até hoje ele me zoa, tá? Porque tem uma vôngula, um fruto de mar, né? Que se chama lupine. Lupine, né? Lupine, sim. E eu ia nas mesas vender esse espaguete com lupine. Só com a diferença que eu falava lupete, ou seja, lobinhos. Aí eu chegava e falava assim, o povo não tá querendo comprar o espaguete com lobinho, hein? Não tão querendo. Aí ele ficava rindo, eu falava, gente, essa menina é muito ignorante. Então, assim, foi complicado no começo pra poder encontrar as palavras certas ali. Mas com o tempo, gente, eu fui me acostumando. E sim, você precisa saber italiano para poder trabalhar aqui na Itália. Não falo que você precisa ser fluente, saber tudo, palavra por palavra. Mas é importante que você entenda, assim, italiano, que você, obviamente, consiga se expressar, pelo menos minimamente. Isso aqui vai ajudar você a conseguir um emprego aqui na Itália. Pensa aqui comigo, né? Se você vem aqui para a Itália e você estudou 2 meses de básico no Brasil, então você já vai chegar aqui na Itália com básico e na primeira semana de Itália você já vai poder procurar um emprego. Caso você chegue aqui na Itália com 0 italiano, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer aqueles 2 meses que você não fez no Brasil para aprender aqui na Itália. Pode ser um mês? Pode, né? Porque, obviamente, a vivência ela é maior. Mas, em vez de procurar um emprego na primeira semana, você vai procurar ele no primeiro mês, porque você não sabia falar nada de italiano. Então, estudar no Brasil sempre vai economizar tempo para você e dinheiro também. Porque, obviamente, se você está vindo aqui para a Itália com uma reservinha de dinheiro, quanto mais rápido você encontrar um emprego, melhor vai ser para você. Então é importante que vocês deem também valor em relação a isso, tá? Porque aprender italiano ali é muito importante, principalmente para poder encontrar um trabalho aqui na Itália, e foi a mesma coisa para mim. Só consegui um emprego realmente quando eu já tinha um básico ali de italiano,
E, obviamente, com o tempo eu fui aprendendo aí e parei de vender espaguete com lobinhos. E eu queria muito que vocês comentassem aqui embaixo se você aprendeu já um outro idioma ou tá estudando italiano e quais são as suas dificuldades, assim. Comenta aqui, eu quero muito saber, olha, Verinha, eu falo inglês, falo francês, falo alemão, tô estudando italiano. Conta pra mim aqui que eu quero saber que língua vocês falam, tá? Português e qual mais? Eu falo português, mineirês e italiano. Mastigo um pouquinho de inglês, mastigo bem... Ai, falsa, né? Mastigo inglês é bem falso da parte minha. Mas o inglês e espanhol, assim, eu mastigo. E o sotaque, né? Dá pra perder o sotaque? Dá. Dá, mas não é necessário, tá? Eu, por exemplo, tenho um sotaque, muitas vezes as pessoas acabam me confundindo com sarda, né? Como se eu fosse da Sardenha e não fosse brasileira. Eu realmente juro pra vocês que é super real. Inclusive no restaurante era sempre a mesma coisa. Toda vez que eu trabalhava, né? Trabalhei 4 anos lá. Todo mundo falava, sarda, sarda, sarda. Aí depois eles perguntavam, de onde que você é, né? Você é da Sardenha. Eu falava, não, do Brasil. O pessoal, tipo, meu Deus, brasileira? Eu jurava que você era da Sardenha, mas porque eles têm um sotaque também, né? Eles falam que o pessoal da Sardenha tem um sotaque estranho. Então, provavelmente eu tenho um sotaque estranho quando eu falo italiano. Ai, que vida bosta. É isso, sabe? Mas eu acho assim que não tem como a gente escapar do sotaque. Ele vai estar ali, mas tá tudo bem. Ninguém tá interessado em você falando italiano sem sotaque nenhum. O importante é que você conjugue os verbos certos, fale da maneira certa e consiga se expressar. E muitas vezes, dependendo de como tá vivendo a tua vida, nem os verbos certos você precisa ter, tá? Tem gente que nasceu, viveu no Brasil, cresceu no Brasil a vida inteira e ainda fala um monte de coisa errada. Eu sou essa pessoa, inclusive. Então, não dá pra saber 100%, tudo bem, gente. Desapega, tá? Sotaque é uma coisa completamente normal. Eu tenho o meu, minha mãe tem um sotaque super forte. Você vê que ela é brasileira mesmo, assim, mesmo quando ela fala italiano, dá pra ver bem de longe, ela tem um sotaque bem forte. Mas assim, da série que se lasque, tô me entendendo, tô entendendo todo mundo, tô conseguindo me expressar, tô conseguindo fazer as minhas coisas, que maravilha, tá? Outra coisa que eu falaria pra vocês aqui com todo o meu coração é não compare o seu processo com o de outra pessoa. Talvez você esteja demorando 1 ano pra poder aprender italiano e eu demorei 6 meses. Talvez eu tenha demorado 6 meses, mas tem alguém que aprendeu em 3, né? A falar, a ouvir, a tudo. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada um passa por um processo diferente. É importante que você estude muito, dê o máximo de você. Mas eu tenho certeza que aprender um novo idioma mudou a minha vida, né? Mudou até mesmo o meu jeito de pensar, porque de me expressar, inclusive em português. E é uma coisa muito louca quando você entende que você entende um outro idioma. Então conta pra mim aqui a sua experiência, eu quero muito saber. E claro, gente, não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal e, obviamente, de clicar no vídeo que tá aparecendo por aqui pra você continuar aqui no canal, beleza? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!